Shalom, queridos, graça e paz. Shalom, você que está entrando aí agora. Shalom, shalom, Deus abençoe você que está chegando aí agora. Vamos chegando, terça-feira do sobrenatural, terça profética, pessoal. Toda terça-feira profética nós tratamos aí de coisas espirituais, né? Shalom, queridos, deixa eu ver quem já está aqui. Espera aí que tem alguém me chamando aqui. Deixa eu ver quem já está aqui. Apóstolo José, Shalom, seja bem-vindo, queridão. Francisco, seja bem-vindo. Shalom, apóstolo, seja bem-vindo. Apóstolo Jailson, olha ele aí, ó. Tá na área. Shalom, apóstolo Jailson, querido, seja bem-vindo. Missionária. Missionária Leide, seja bem-vinda. Zilda. Pastor Charles também já está na área. Shalom, após Shalom. Shalom, querido. Shalom. Eliane, seja bem-vinda. Pastora Neinha. Vamos entrando. Escola Sabedoria Descoberta. Ju, seja bem-vindo. Apóstolo Cerne Tavares. Cheguei chegando. Olha ele aí. Apóstolo Cerne, seja bem-vindo. Elô. Shalom a todos. Shalom, Elô, querida. Tudo bem? Seja bem-vinda. Shalom, já estou compartilhando. Já chega dando uma voadora aí no compartilhar, por favor. Sneide, seja bem-vindo. Leda, querida, seja bem-vinda. Sueli, a paz, Sueli. Pastora Simone Radassa, shalom, Pastora Simone, querida, seja bem-vinda. Vamos chegando aí. Pastora Érica, seja bem-vinda. Shalom, apóstolo. Shalom. Vamos lá, meu povo. Tem coisas profundas para falar hoje com vocês, né? Eu convidei o pastor Charles, né? Pastor Charles, ele vai estar falando, né? Ele vai estar trazendo aí um relato, né, bastante interessante para você que é de batalha espiritual. Apóstolo, estou lendo os livros, está sendo uma bênção. Estou lendo o livro dos 5 ministérios. Rapaz, você já está lendo os livros, então cuidado para você não ter uma overdose santa. Esses livros, eles estão carregados de revelação do céu. Eita! Você mora onde aí no Rio? Eu? Peraí, deve ser eu. Eu moro em Campo dos Goitacazes. Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, tá bom? É isso aí. Pessoal, ó, pessoal que está lendo os livros aí, ó, estão tendo experiências, queridos. Que se eu contar para você, você nem acredita, tá? Então, Francisco, ore sempre antes de você começar a ler os livros, tá? Porque o Espírito Santo, ele está dando experiência para as pessoas. O pessoal tá lá lendo lá as páginas, de repente quando vai olhar para as mãos, a mãozinha tá lá cheia de óleo, né? Com aquele cheirinho de mirra, começa a brotar ali azeite das mãos. Sabe, irmãos, um negócio forte demais. Então ore, sempre ore, né? Pedindo ali o Espírito Santo, as experiências, porque o negócio é forte, irmãos. O negócio é forte, tá? Mas, queridos, olha, começou agora, esse exato momento. Eu acabei de ver aqui, tive uma visão rápida. Ju, compartilha nas mães. Compartilha sim, vamos lá. Queridos, eu tive uma visão aqui rápida, bem rápida. Daqui a pouco vai começar com mais frequência. Eu tive uma visão aqui dos anjos no espírito, tá? Eles já estão descendo sobre algumas casas. Ó, já estão descendo. Eu nem precisei pedir, tá? Para que os portais de glória fossem abertos. Eles já começaram a ser abertos, tá?
já começaram a ser abertos. Irmão, é assim, ó. A unção é o seguinte. A unção, quando você começa a falar das coisas eternas, ela já começa a entrar, ela já está em trânsito, ela já começa a operar, ela começa a trabalhar, tá? Então, já começou aí, ó, sobre algumas casas aí, tá? A atmosfera da tua casa. Você que vai ser visitado, já está começando a ser visitado pelos anjos, você pode ter certeza que a sua casa ela vai começar a mudar a atmosfera aí, já vai começar a mudar, tá? E também, hoje vai ter tudo aí, ó. Hoje tem pó de ouro, vai ter, já tô vendo. Pó de ouro, tá? Pó de diamante, tá? Pó de rubi. Apóstolo, a minha mão tá cheia de pó de ouro, tá? Tá cheia de pó vermelho. O que é isso? É pó de rubi, tá? Fica atento aí que hoje a unção tá forte demais, tá? Ela tá avassaladora, tá? Então fique atento, a tua casinha aí, tá? Recebendo até nuvem de glória. Apóstolo, sumiu aqui, ó. Sumiu o guarda-roupa, tá uma neblina, tá? Então fique atento, essa neblina aí é a nuvem de glória, a mesma nuvem que desceu naquele dia lá na oração de Salomão, tá bom? Vamos lá, pessoal, glória a Deus. A gente vai sempre esperando um tempinho. Queridos, não sai da live, não fique saindo e entrando, isso atrapalha o fluxo da ação, da unção sobre a sua casa. Eu estou muito mais do que ministrando você, tá? Eu estou ministrando a sua casa. Então, os anjos, quando eles descem, quando eu falo, se eu falar assim, ó, tem anjo descendo sobre algumas casas, é para ministrar a sua casa. Então, quando você sai e entra, você quebra o fluxo. Que venha anjo de cura em nome de Jesus. Já tem alguém doente aí, Jesus? Tá travando, glória a Deus. Sonhei que minhas mãos estavam furadas como a de Jesus. Eu via pregos começando e começava a chorar no sonho. Meu Deus, isso é forte. Até eu começaria a chorar. Meu Deus do céu, isso é forte, hein? Isso é forte. Queridos, vamos começar aqui agora. O pastor Charles já está aqui, né? O pastor Charles já está aqui, tá? Queridos, falar um pouquinho do Ministério Angelical, tá? Já vamos orar, vamos orar. Vamos orar, fecha os olhos, tá? Vamos falar um pouquinho do Ministério Angelical. Mas hoje eu quero dar foco no testemunho do pastor Charles, tá? Do querido pastor Charles aqui. Lá da Igreja Evangélica Mensagem do Reino de Itacuruçá, tá bom? Vamos embora, vamos lá. Fecha os olhos, isso, fecha os olhos aí, você que está me ouvindo, tá? Fecha os olhos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver os meus conteúdos. Tá? Você já compartilhou, não já? Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, pessoal. Rapidinho aqui. Sandra Rodrigo. Tô compartilhando aqui. Pronto. Vamos lá, meu povo. Fecha os olhinhos aí, vamos orar, tá? Isso. Pai, na autoridade do nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. Pai, nós queremos declarar que não existe Deus que seja semelhante ao Senhor. Tu és, Pai, o desejado de todas as nações. Pai, nós queremos agora fazer menção do teu nome. Tu és o poderoso leão da tribo de Judá e não existe, Senhor Deus, que seja semelhante a ti. Eu quero publicar, ó Pai, esse decreto nas regiões celestiais. Ó Pai, eu quero invocar agora a armadura, as vestimentas, as capas, as espadas, agora sobre a minha vida. Pai, eu quero ativar toda a dimensão da unção apostólica e também do profeta. Ó Deus, agora em nome de Jesus. Pai, eu já vi os portais de glória sendo abertos. A minha oração, ó Pai, é que eles sejam escancarados e que haja manifestações precisas, preciosas da Tua presença como nuvem de glória, como pó de ouro, pó de prata,
que haja palavra de conhecimento. E, ó Pai, eu quero ativar, ó Pai, a atmosfera sobre as casas que estão aqui conectadas. Ó Pai, com a atmosfera da glória. Ó Pai, eu quero liberar, Pai, a unção. Ó Pai, toda a dimensão do poder espiritual. Pai, para operações de cura, sinais e maravilhas através da Tua palavra. Seja agora estabelecidos agora os portais de glória sobre as casas. Anjos ministeriais, eu os ativo, estejam operando com poder e intensidade. Agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai, cerca a minha casa, meus filhos, minha esposa, tudo que é meu. Ó Pai, com a Tua coluna de fogo. Pai, também eu quero, nesse momento, ó Pai, declarar que está sendo agora amarrado, manietado, toda ação de demônios, de principados, potestades, de bruxos, feiticeiros. Ó Pai, eu quero estabelecer a espada de ouro, agora, em nome de Jesus, nas minhas mãos, em nome de Jesus, que seja agora manietado toda a força das trevas contra essa live e contra cada vida que está aqui. Anjos ministeriais de batalha, de guerra, estejam agora empunhando as suas espadas em nome de Yeshua Hamashia. Amém. Amém. Pastor Charles já está aí. Queridos, falar do ministério angelical para mim é algo muito... tem sido algo assim maravilhoso, porque nós estamos trabalhando com a restauração apostólica. Eu acabei de sair agora de uma reunião com apóstolos de todo o Brasil, apóstolos que têm se preocupado com a igreja, apóstolos que têm trabalhado a questão dos 7 montes, e foi uma reunião de 2 horas, uma reunião muito produtiva, onde nós falamos da igreja para os próximos 20 anos, e essa é a dimensão do apostolado, tá, pessoal? É pensar em governo. Tá? Infelizmente, nos últimos anos, nós acabamos nos acostumando com um apostólico denominacionalista, onde cada um estava de olho no seu umbigo. Tá? Só que isso está caindo no Brasil, tá? Não vai se manter mais de pé. Tá? Deus está levantando uma igreja orgânica no Brasil inteiro, de pessoas que estão preocupadas com o governo e com o domínio. Tá? Então isso faz parte, né, de toda a questão do apostólico, né, do apostolicismo. Tá? E com relação a isso, nós temos visto o quê? Esses sinais, maravilhas, prodígios, e Deus está levando a igreja para um outro nível. Tá? Nós tivemos agora, essa semana, uma adoração lá numa faculdade nos Estados Unidos, a Ashbury faculdade, né? A faculdade, um instituto de ensino, uma universidade, onde os alunos se reuniram ali para falar das coisas de Deus, e de repente o céu abriu e eles começaram uma adoração, que a adoração foi para lá de 100 horas. Foi um negócio assim impressionante, mais ou menos o que aconteceu na Rua Azusa. Tá? Então nós estamos nesse tempo, tá? Nesse despertamento. E quando nós falamos de anjos, nós precisamos pontuar algumas coisas. Tá? Anjos não podem ser adorados, tá? De maneira nenhuma. Você não pode cair na besteira. Você que fez treinamento dos anjos, você já sabe muito bem disso. Tá? Anjo não recebe adoração, anjos não recebem oração, anjos não recebem preces, ou o que você quiser chamar. Tá? Quando Deus me entregou o ministério angelical, na época eu nem sabia do que se tratava, eu não tinha entendido o que Deus estava falando. Para quem não sabe, no ano de 2015, nós estamos em 2023, já são 2023, já são 8 anos, irmãos, 8 anos ministrando com os anjos. No ano de 2015, eu li o livro do David Robertson, O Andar no Poder, O Andar no Espírito, e aí eu fiquei doido da cabeça, e eu falei assim, vou começar a orar esse tanto de hora que esse homem começou a orar. E aí eu comecei a entrar no quarto e comecei a orar 7 horas todos os dias, de segunda a sábado. Só que começou a dar problema dentro de casa, né? Porque também, né, tinha que fazer as coisas dentro de casa. Aí a mulher pediu sábado, olha, sábado não dá pra você estar aí orando, né, esse tempo todo, né? Você pode orar, pode fazer, né, pode cumprir toda a sua carga horária de oração sem problema, não tem problema. Mas dia de sábado não dá. Aí ficou de segunda a sexta, todo aquele itinerário de oração, 7 horas. E aí passou o primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês nada, quarto mês nada. No quinto mês, adivinha o que aconteceu? Eu já estava no quarto orando, já estava já umas 4 horas orando em línguas, né? Eu estou contando isso para você que é imediatista, né? E pensa que é o seguinte, não, as coisas de Deus
é na hora, né? É miojo, né? Você botou o miojo lá, acabou. Não, as coisas de Deus é demorado mesmo, tá? É processual, então nunca se esqueça disso. Então estava eu lá orando, já estava já umas 4 horas orando em línguas, tá? E de repente Deus falou no meio do quarto. Eu não vi, né? Eu não vi luz, eu não vi nada, eu só ouvi a voz, e a voz dizia, meu filho, assim, ó, meu filho, a partir de hoje eu estou te dando um ministério de cura. Porque até 2015, toda cabeça que eu botava a mão, eu ficava com mais dor de cabeça ainda. Eu falava, tá com dor de cabeça? Posso orar? Pode. Eu orava, a pessoa ficava com... a cabeça começava a estourar. Eu estou há 7 meses seguindo todos os dias. Uma hora a fonte vai se abrir, vai romper, tá? Me espera. E aí vem uma avalanche de poder. Tá? Parece que tudo que você faz no dia não é para aquele dia. Se você jejuar hoje, ficar consagrando seus ouvidos hoje, de manhã, passar o dia todo em consagração. À noite você vai ministrar, você não vai ver esse resultado. Você vai ver uma semana depois. Já reparei isso, tá? E aí, Deus falou no quarto, meu filho, eu estou te dando ministério de cura. E eu, amém. Aí ele falou, estou também te dando ministério angelical. Aí eu pensei para mim, ministério angelical, eu não entendi, mas ele continuou. Você vai anotar algumas chaves espirituais, Hebreus 1,14, Salmo 103, 20. Eu peguei um papel e fui anotando. Ele falou assim, eu estou te dando um modelo de oração, você vai orar a mim, depois você vai liberar os anjos assim, 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 e eles vão começar a operar os enfermos. E aí? Eu nunca vi ninguém fazer isso na época, né? O Espírito Santo mesmo que foi me conduzindo a fazer. E aí eu fui, né? E começou os milagres, as maravilhas, começou as operações, a perna cresceu, osso crescer, né? Uma perna cresceu diante de toda a igreja, porque eu sentei o homem no chão, botei as pernas paralelas assim, uma perna mais curta que a outra, pedindo a Deus que o milagre acontecesse, senão eu ia ficar com a cara desse tamanho. Mas aí eu fiz uma conta rápida, eu falei assim, ó, se Deus fizer, ele vai ser glorificado. Se ele não fizer, eu passo vergonha. Mas tá tranquilo passar vergonha. Entendeu, irmão? Como é que é o raciocínio? Você não pode pensar em você. Lembre-se, você não tem você não tem uma... Como é que eu vou dizer? A minha esposa fala muito disso. Você não tem uma... Não é imagem que eu quero falar. Aí eu esqueci agora, irmão. Você não tem... Ela fala muito disso comigo. Ela fala assim, meu filho, não se preocupe, você já não tem mais... Você não tem mais isso, não tem que se preocupar com a sua imagem, né? E aí eu fui orar, Deus fez. Depois que Deus fez aquela primeira ali, a perna cresceu, fizeram uma roda, ficou todo mundo de cima olhando, a perna cresceu, aí foi aquela coisa, né? Esses sinais começaram a acontecer, aí eu comecei a orar, começaram a ser arrebatada. Depois eu fui descobrir que eram os anjos que pegavam as pessoas pelas mãos e subia com as pessoas. E aí o corpo ficava inerte no chão, a pessoa caía debaixo do poder de Deus. E geralmente ela era curada. Reputação, você não tem mais reputação. A minha esposa fala direto, né? Filho, não se preocupa não, você não tem mais reputação. É por isso que onde eu vou, irmão, eu garro as pessoas mesmo, tento botar ela de pé, para ela ficar de pé. Já fiz isso, irmão, várias vezes. Eu levantei uma mulher, uma senhora, no meio da praça da cidade, assim, ó. Eu levantei, peguei, a senhora acredita? Quatro netos com ela, um negão desse tamanho aqui. Eu falei, meu Deus, se eu tombo essa senhora, esse cara vai me bater. Mas graças a Deus ela ficou em pé, né? Ficou olhando assim, ficou em pé. Levantei ela, irmão, na cara da coragem. Mas aí, queridos, eu descobri que eram os anjos que estavam operando e fazendo tudo aquilo. E aí eu comecei a vê-los, senti-los, presenciar. E daí surgiu o nosso treinamento Ministério Angelical, que foi dado pelo próprio Senhor, junto com o treinamento dos 5 ministérios. O treinamento dos 5 ministérios foi o próprio Deus que me deu, né? E a gente tem abençoado hoje aí para mais de 50 alunos no Brasil inteiro. É um treinamento conciso, preciso, né, de ativações, né, sensacionais. Deus, ele me deu há 2 anos atrás. Eu fiz uma live com um apóstolo importante no Brasil. E depois que eu fiz aquela live, na mesma semana, 4 pessoas me procuraram falando assim, você por acaso, pastor, né, na época, pastor, você por acaso dá treinamento 5 ministérios? O primeiro disse que não, aí depois me mandaram mensagem no Instagram de novo. Pastor, eu vi sua live, você dá curso 5 ministérios? Eu não.
Terceira pessoa. Pastor, você dá curso de 5 ministérios? Eu não. Na quarta pessoa, eu tive a brilhante ideia de falar com a esposa. Você sabe que a esposa da gente é o segundo Espírito Santo, né? E aí eu fui levar para ela, eu falei assim, olha, já é a quarta pessoa. Imagina só, irmão, a patetice minha, né? Falei, já é a quarta pessoa que tá me perguntando se eu dou curso dos 5 ministérios. Aí ela olhou para mim assim, cruzou os braços. Ela falou assim, por acaso você não acha que é Deus que está mandando essas pessoas para você, não? Aí na mesma hora a luzinha, pluf, acendeu. Sabe o que ela falou? Vai lá no Instagram, chama todas elas, fala que você dá o curso. Eu falei assim, como assim que eu dou curso? Eu falei assim, olha só, eu entendo bem sobre os 5 ministérios, mas daí dá curso, são pastores, líderes. Ela pode falar, eu conheço você, eu conheço sua capacidade melhor do que você consegue, você vai dar. Pode ir. Irmãos, eu sei que no dia lá eu montei todo um conteúdo programático, e aí nasceu o treinamento 5 ministérios. Aí eu fui lá, botei para eles, né? Ó, dou treinamento assim agora, né? E todos eles vieram. Assim, e foi, e nasceu. O treinamento dos anjos, a mesma coisa. Começou a nascer a partir dessa procura. As pessoas querendo o sobrenatural. Só que eu já ministrava sobre pó de ouro, ó, tá acontecendo aí, ó. Pó de ouro, pó de prata, não sei que pó, porque eu não consegui ver. Brilhou muito rápido e eu não consegui distinguir. Mas tá acontecendo aí, ó. Olha a mãozinha de vocês, ó. A mãozinha assim, ó. Olha na claridade que vocês vão ver. Deixa eu ver. Shalom, Vera querida. Shalom, shalom. Olha as mãozinhas aí, queridos, ó. A mão. Olha, dá uma olhadinha no pé, porque às vezes fica no pé também, o pozinho ali. Dá uma olhada que já é presença da glória. Tá, pastor Charles? Calma aí que nós já estamos indo já, hein? Fica atento aí. E aí, irmãos? Nasceu. E aí nós começamos a ter muita habilidade e experiência com o ministério angelical. Deus, ele começou a entregar as capas, aí, ó, pó de ouro, ó, viu? Já tá aí, ó, na mão da pastora Érica. Pastora Érica, você tá aleluiada. Pastora Érica encontrou 10 pedrinhas, irmãos. 10 pedrinhas na casa dela. É minha aluna, pastora Érica, pastor Rodrigo, viu? E as minhas alunas. Eu tô nas mãos aí, ó, tá vendo? Ó, tem mais aí, ó, fica ligado aí, ó, tá vendo? Ó? Eu tô nas mãos, apóstola Vanessa. Olha só, a pastora Érica aqui do Rio e a apóstola Vanessa é lá de Pernambuco. Tá vendo aí, irmãos? Como é que Deus não tem barreiras, não tem geografia, não tem nada? Pó de ouro, pó de prata, tá? Nuvem de glória, tá? Fique atenta aí, Roberta, ô Roberta. Nuvem de glória aí na sua casa, aí, ó. Onde você tá aí, ó. Nuvem de glória, Roberto. Pastora Neinha aí, ó. Pó de prata nas mãos e nos pés. Fique atentos, ó. Tô falando, irmão, não fica saindo e entrando na live. Você corta todo o fluxo. Que é a palavra de Deus que vai enchendo a tua casa. Aí, ó. Pó na ponta dos dedos, ó. Zilda, vai começar ainda mais aí nas suas mãos aí, ó. Seja liberado, anjos ministeriais. Esteja tocando as mãos da Zilda agora. São os anjos que trafegam com a glória, tá, irmãos? Eles levam nas costas. Receba aí, ó. Rodrigo tá com pó de prata em todo o corpo. Meu Deus, aí, no corpo todo, ó. Corpo todo, Rodrigo, ó. Olha aí, apóstolo Jaison. Tá vendo aí? Pastor Rodrigo tá com pó de prata no corpo todo. Rodrigo e Érica não vale. Eles estão pegando as pedrinhas todas, o pastor Charles. Briga com eles aí, acharam 10, ó. 10 pedrinhas, eles não estão deixando nada. Mas vamos lá, deixa eu só mostrar aqui apresentar alguns anjos para vocês, tá? Que já são catalogados. Entrei e saí porque estava bugando o meu apóstolo. Ah, tá, minha filha, não se preocupa não. Formigamento no ombro das mãos. Isso aí é poder de Deus, tá? Poder de Deus, Neide. Tá travando. Se preocupa não, minha filha.
Fique em paz. Ô, Roberta, nuvem de glória aí na tua casa, ó. A nuvem de glória. Roger Gabriel, pó de prata nas mãos. É a glória de Deus, irmãos. É a glória. Após estou vendo uns raios aqui dentro de casa. Estou vendo uns raios aqui, ó, dentro de casa. Presença de anjo de altíssima hierarquia. Deixa eu falar para vocês, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui antes de chamar o pastor Charles. Shalom, missionária. Ai, Manu, seja bem-vinda. Senti movimentação interna na minha mão direita. É poder espiritual. Estou pegando fogo, emocionada. É glória. Tá descendo aí, ó, sobre você agora. Queridos, deixa eu falar para vocês aqui alguns anjos, tá? Antes de chamar o pastor Charles. Assim, ó, eu não preparei mensagem, eu não estou pregando mensagem, porque não é mensagem, não é nada, tá, irmãos? Isso aqui terça-feira profética, é sempre Ministério Angelical, tá sempre falando do Ministério Angelical. Pó de prata nas mãos direitas. Olha aí, ó, tá vendo, pessoal? Tá pegando aí, ó. A casa de Roberto a nuvem de glória tá aumentando, Roberto. Ó, nuvem de glória tá aumentando na tua casa. Deixa eu falar para vocês. Anjos catalogados por nós, tá? Querubiel, tá bom? Querubiel. Querubiel, quem que é Querubiel? Querubiel é regente dos querubins. Estou mega desanimada hoje. Esteja orando por mim, por minha casa. Então, minha filha, aumenta aí o som aí e deixa aí a palavra, né, ecoar pela sua casa. Querubiel, que é regente dos querubins, seu corpo todo é coberto de brasa, e a sua estatura se estende através dos 7 céus. Seu rosto é fogo ardente. Seu rosto é fogo ardente. Seus olhos são como chispa. Suas pestanas são como relâmpagos. É um príncipe reto e majestoso, cuja presença é exaltada por milhões de legiões. Sobre a sua cabeça ele leva uma coroa sagrada, no qual está gravado o nome de Deus, de onde brotam raios de luz. O arco da Shekinah, ela se estende sobre os seus ombros, e todo o seu corpo está coberto de olhos. Da cabeça aos pés, ele é rodeado de asas, e sempre anda acompanhado de trovões e relâmpagos. Esse anjo está operando no meu ministério. Parece que o meu espírito vai sair do corpo. Pode sim, pode acontecer porque você pode ser arrebatado aí, tá? Você pode ser arrebatada. Shalom, apóstolo Sérgio, estou sentindo muito. Sim, a nuvem de glória está na tua casa, ela está aumentando aí, ó, tá? Fica atenta, meu Deus. Vocês entenderam, irmão? Quer que eu leia de novo? Vou ler de novo para vocês. Quando vocês falam assim, apóstolo, estou vendo uns raios aqui, os trovões. É esse anjo aqui, tá? É o Querubiel. Querubiel e Yahvé. Vou ler de novo. Ele é regente dos querubins. Seu corpo é coberto de brasas, tá? A sua estatura se estende através dos 7 céus. Só que olha só, pessoal, aqui é como ele é. Muitas vezes eles se reduzem à nossa presença, tá? Na nossa presença, porque senão você ficaria apavorado. Lá em São Paulo, na hora da ativação, teve um irmão que viu o anjo na sua forma, né? E viu que ele estava com olhos, né? Em todo o seu corpo, né? Ele não ficou assustado, o rapaz não ficou assustado. Tem um homem de Deus, acho que é um apóstolo, se eu não me engano, é um homem de Deus acostumado com o sobrenatural, mas ele falou que ele ficou muito impressionado, tá? Estou sentindo uma presença forte, é a nuvem de glória. Mas a nuvem de glória tá mais intensa na casa da Roberta. Tá mais intensa. É na casa da Roberta. Então, Querubiel, seu corpo é coberto de brasa, sua estatura estende até os 7 céus.
tá? Esse é o seu tamanho original, mas eles se reduzem. Queridos, você acha mesmo que Jesus ele tinha uma altura de 1,80 m, 1,75 m? Claro que não, irmão. Ele teve que se reduzir, né, a nossa estatura. Então ele teve aí 1,75 m, 1,80 m, né, que é muito a altura do judeu, né, para aquele tempo. Então eles reduzem o seu tamanho, né? Os olhos de Querubiel ardentes são como chispa. Eu senti um anjo do meu lado aqui à tarde quando eu dei uma aula. E o quarto ficou cheio de glória. E eu senti como se fosse uma pessoa do meu lado esquerdo. Anjo. É um príncipe reto e majestoso, cuja sua presença é exaltada por milhões de legiões de anjos. Sobre a sua cabeça ele leva uma coroa sagrada, na qual está gravado o nome de Deus, de onde brotam raios e luz. O arco da Shekinah se estende sobre todos os seus ombros, e o seu corpo está coberto de olhos, da cabeça aos pés, e ele está rodeado de asas, e sempre anda acompanhado de raios e trovões. Estou me sentindo como o meu corpo tipo fraco, está tipo amortecido. Sim, a glória de Deus, ela pode causar essa reação no nosso corpo físico. É por isso que Daniel ele vai dizer que ele caiu como morto, tá? Mas não se preocupe, as capas que você recebeu, elas vão te proteger. Daqui a pouco você vai recuperar, tá? Então, esse daí é o Querubiel, tá? Ele foi liberado pelo Senhor nessa dispensação da igreja para operar, tá? Ele opera grandes coisas. Que livro é esse? É o meu livro, Os Anjos nas Operações de Cura, Sinais e Maravilhas. Tem coisas que eu não coloquei no livro, tá? Tem coisas que eu não coloquei no livro. Tá forte, apóstolo Sérgio. Nuvem de glória também aí na tua casa. Acabei de falar para Manu também. Nuvem de glória aí, ó. Portal da nuvem de glória está se abrindo. Então, queridos, olha só. Eu estou falando isso debaixo da autoridade apostólica. Esse anjo ele foi liberado pelo Senhor nessa dispensação por causa da restauração apostólica, tá? Então esse anjo ele vai fazer muitas coisas. Arcanjo Uriel, arcanjo de guerra. É a presença, muito emocionada, é a presença que está forte na tua casa. É como se eu estivesse aí vendo, tá? Arcanjo Uriel, arcanjo de guerra muito poderoso. Significa chama de Deus. Shalom, Marcelo. Uriel é responsável para abrir portais para os anjos quando não está aberto ainda portal, tá? Oi, a paz, marido. Olha ela aí. Entendeu, queridos? Uriel, vou falar de novo. Arcanjo de guerra muito poderoso. Seu nome significa chama de Deus. Uriel é responsável para abrir portais para que os anjos possam entrar, tá bom? Quando esses portais ainda não estão abertos. Ele tem 600 metros de altura. Tudo catalogadinho, tá? Testadinho. Arcanjo Gabriel, mensageiro de Deus. Esse aqui é o velho Gabriel, mensageiro, né? Estava lá na concepção no anúncio, né? A Maria, né? De Yeshua, que Yeshua ia nascer. Estava lá com Zacarias do lado do altar, falando de João, que João ia nascer. É um anjo mensageiro, né? Ele tem 600 metros de altura, mas quando ele é visto, ele é visto aí com 2 metros de altura. É um arcanjo da linha dos arcanjos. O último por hoje aqui. Esse foi o primeiro nome que se apresentou para mim no começo. De repente foi o próprio Gabriel, tá? De repente foi o próprio Gabriel que se apresentou para você. Metatron, príncipe dos serafins. O príncipe da divina paz. Chanceler do céu, anjo da aliança. Metatron é o anjo que guiou Israel no êxodo, através do deserto. Ele rege a terra. Ele tem 600 metros de altura. Depois de Anafiel, Metatron é o anjo mais alto, do mais alto céus.
é quem introduz no paraíso a alma dos bebês que morrem prematuramente. Metatron. Irmãos, ele é olha só, é difícil de explicar, né? Ele é um arcanjo, ele se apresenta como arcanjo, mas ele é da linha dos serafins. Tá? Os anjos, eles podem ter duas patentes. Não é só Lúcifer que, né, Ben-Shahar, se você preferir, que foi o anjo que teve duas patentes, como o querubim da guarda ungido. Existem arcanjos que são serafins, existem serafins que são arcanjos, tá? Isso acontece. Não falo isso no púlpito, tá? Não falo isso no púlpito, mas falo isso nos treinamentos, falo isso em live, mas na sua igreja eu não falo isso no altar, tá bom? Isso aqui é papo para treinamento, tá bom? Então esse daí foi Metatron. Príncipe dos serafins, príncipe da divina paz, chanceler do céu, anjo da aliança. Metatron é o anjo que guiou Israel no êxodo através do deserto, é um anjo que rege a terra e tem 600 metros de altura. Depois Janafiel, Metatron é o anjo do mais alto céus, é quem instrui no paraíso a alma dos bebês que morrem prematuramente. Entenderam? Tá? Para saber o nome dos anjos que nos acompanham, é só orar pedindo a Deus? Não é assim. Você precisa de um liberador de acesso. O que é isso, apóstolo Léo? É alguém que tem a legitimidade, uma unção, né, que tem essa legitimidade para poder ativar o nome dos anjos. É por isso que nós temos um treinamento, tá? Treinamento e ativação do Ministério Angelical, tá bom? Nós temos uma turma que vai acontecer do dia 5 ao dia 11 de março. São 6 dias. No final do treinamento você recebe a ativação do teu anjo ministerial, tá? Que é o que ajuda você com todos os dons que você tem. Do teu anjo pessoal, que é o anjo que te acompanha. Dos sentidos espirituais, audição, visão, paladar, tato, para você ver, sentir, saber quando eles estão ali. E da sua tribo ministerial. Você tem uma tribo. A sua genética vem de receber uma herança lá do Gênesis, lá do finalzinho do Gênesis ali, não é? Você, né, como brasileiro, você carrega aí sangue hebreu, tá bom? Talvez você nem saiba disso, mas tem algumas coisas na internet aí, você pode procurar e entender que os hebreus eles vieram para cá, para as Américas, né? E nós somos aí, temos esse DNA, é por isso que nós temos a herança. Ah, mas apóstolo Léo, as 12 tribos de Israel estão debaixo da herança de Yeshua? Estão. É por isso que você tem 12 pãezinhos dentro do tabernáculo. Cada pãozinho daquele representava a bênção e a herança de uma das 12 tribos. 12 pãezinhos, 12 tribos. Elas estão conectadas a Yeshua e elas têm que estar diante dos 7 Espíritos de Deus. Entendeu, Roger Gabriel? Quem tiver interesse aqui, pessoal, está adquirindo treinamento, ó, tá aqui, ó, me chama. Ainda tem vaga para o treinamento de março, ó, meu número tá aqui, tá? Aí, ó, tem mais movimentação da glória de Deus. Acabei de ver. Tá bom? Queridos, eu queria apresentar alguns anjos para vocês, apresentei, tá? Mas eu preciso aproveitar aqui o pastor Charles, a disponibilidade dele, né? Eu quero pegar aqui o testemunho dele. Mas antes, eu quero chamar rapidinho aqui, ó, pastora Érica. Deixa o pessoal ver as suas pedrinhas aí. Uriel, agora que eu vi que você botou aqui. Foi o Uriel, eu lembro, tá? Entendi sim, apóstolo. Ó, pastor Charles, deixa só o pastor Rodrigo tirar a onda aqui com a gente aqui um pouquinho. Já vou te chamar. Deixa eu ver se eu não tá vendo aqui. Vocês vão ver as pedrinhas, pessoal. Os anjos, eles deixam as pedrinhas, né? E essas pedrinhas, elas ficam na sua roupa, na sua armadura. Aí eles carregam muito dessas pedrinhas. Aí você tem uma variação, né? Pode ser diamante, pode ser pedrinha de cristal. Cadê a pastora Érica?
Eu não sei se ela está aqui ainda. Pastor Érica não pode participar. Não aparece, não tem problema não. Queridos, é o pastor Charles. Ele vai contar. Ah, não, parei, só um segundo. Ah, não, dá para colocar vocês três juntos. Peraí. E aí, homem de Deus? E aí, profeta? Agora o mal Tá vai me ficar ouvindo mais bem aí? forte aí. Agora o couro come. Dois E aí, profetas meus do lado aí. queridos? Ai, E aí, meus queridos? Ah, rapaz, Alô. o pastor Rodrigo tá pegando tudo, não tá deixando nada pra Não, gente aí. o pastor Rodrigo e a pastora Érica estão demais, não deixa nada. Cuidado, vocês brincam demais. Vocês estão catando tudo. É, isso aí. Pega lá as pedrinhas lá pra mostrar pro pessoal aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu botar na bandeira. Segura Ele aqui. vai botar aqui no. Sim, Roger, dura uma semana. O treinamento dos anjos, Roger, dura uma semana. O treinamento dos 5 ministérios dura 2 meses. Olha aí, pessoal. Essas pedrinhas aí são do céu, ó. Eles vão mostrar para vocês aí, ó. Espera aí que ele vai vir aqui. Bota a luz assim, ó, em cima delas, assim, para ela aparecer brilhando aí, pastor Érico. Deve ver se dá para fazer. Deixa eu ver se consigo. Aí, ó, meu celular vai incendiar, só general. Pastora Naê. Olha aí, queridos. Olha as pedrinhas celestiais aí, ó, que caem da roupa dos anjos. Olha aí que coisa linda. Vocês estão vendo aí? Pode ser diamante, pessoal. Diamante mesmo, tá? Só que tem uma varia, tá? Pode ser pedra de cristal. E essas pedrinhas, elas soltam da roupa dos anjos, tá? Não são todos os anjos que têm pedras, né? Não são todos os anjos que têm asas, tá? Então tudo isso você vai entender lá no treinamento. Olha aí, coisa linda, irmão. São 10. Vocês estão vendo como é que tá brilhando aí, ó? Olha como é que brilha, pessoal. Olha aí, apóstolo Jason. O pastor Charles, o apóstolo Jason entrou em contato comigo. Benção. Ele aí, ó. Vocês viram aí, né? Vocês viram, né? Pois é. Aí quando vocês botaram a mão nela, vocês já ficaram com a mão cheia de pó, não foi? Então, eu estava na igreja no sábado, estava limpando lá as coisas lá. Aí eu vi brilhando, eu pensei que era um pedacinho de alumínio. E eu passei assim a mão, pensei que era um caco de vidro. Só que eu fico caçando pedra, né? Eu tô orando por isso já tem uns 2 anos, para Deus me enviar umas pedrinhas, já que eu vejo todo mundo pegando, eu falei, não, eu quero. A gente sempre caça. Quando eu vi a primeira, igual um diamantezinho, fiquei louco. Aí saí Cara, correndo. seu coração deve ter Nossa, quase um ataque cardíaco na hora. falou, cara, finalmente, assim, né? Exatamente. Finalmente, meu Deus. Obrigado. Exatamente. Aí fui lá, mostrei um colega, quando eu voltei, comecei a achar um monte. Aí eu achei 7. Aí dei uma para um colega, dei outra para outra. Aí depois a Erika foi, achou mais 4. Meu sobrinho achou uma. A gente está na caça demais. E quando é engraçado, que quando a gente pega elas na mão, a gente começa a sentir eletricidade, dói dentro dos ossos, assim, no braço, no antebraço. Só da gente pegar, o pessoal foi pegando elas e dói. É a unção que elas carregam. É unção. As pedrinhas, elas são carregadas. Você já viu eletricidade estática? Quando você bota a mão em alguma coisa que está com eletricidade estática, você toma choque. Então, Isso aí. a unção de Deus, ela fica ali naquelas pedrinhas ali. A pastora Nair colocou aqui, ó. Agora todo mundo vai querer varrer e limpar a igreja. Todo mundo tá lá atrás. Varrer e limpar a igreja. Até eu vou lá varrer a igreja lá agora. Aí, ó. Tá vendo? Eu achei várias em casa assim, até na geladeira tinha. Olha aí, ó, tá vendo? Até o Roger também achou aí, ó. Tá vendo, pessoal? São sinais, já são sinais, né, desse avivamento que tá por vir aí.
Mas glória a Deus, pastor Rodrigo, pastor Érica, Amém. obrigado aí Eu pelo que testemunho de agradeço. vocês aí, tá? Glória a Deus. Vocês Amém. estão super ativados agora. Agora o portal abriu, né? Agora vocês vão achar mais em casa. Engraçado, Com o senhor falou sinais de aí da... negócio dos anjos, que a ativação começar a descobrir os anjos e tal. Quem ativou a gente foi o pastor Charles. Olha aí. Não, pô. Foi, Esse verdade. nome do Uriel, por exemplo, foi no dia que ele me ativou mesmo, lá numa chapação, lá em Itacuruzá. Ó, aí, ó. Nós dois. Que maravilha, Forte demais. meu. E aí os caras passaram à minha frente, vocês estão demais, hein? Aí, ó, tá vendo? Acharam primeiro que você, pastor Charles. Eu só tô achando pedra mesmo, agora tem nada. Você só tá achando pedra mesmo, né? Pedra Porque tua, quando vir, não vai nem conseguir pegar na mão. vai vir, mas vai vir bem pesada a pedra. É, desse jeito. Tá ótimo, meus queridos. Tchau, Obrigado aí gente. pelos Deus abençoe. viu? Amém. Deus abençoe. Pode tirar a gente aqui, eu não sei nem como é que sai. Aqui, vocês vão ter que... Até vai na janelinha, assim, ó. Clica na janelinha. Calma aí. Remover. Será que é aqui? Pera Tem aí. como? Saí aqui. Aí. Pronto. Aqui achamos os dois. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Maravilha. Pastor Charles, querido, e aí? Eu queria que você apóstolo? contasse aí a operação angelical aí, com aquela batalha espiritual, pontos de Foi detalhe. benção. Foi benção. Foi benção. Deixa eu falar com o pessoal aí, graças e paz, queridos. Vocês que estão aí nos assistindo, que possa ser mais um testemunho de fé de vocês, que venha contribuir para aquilo que o Pai quer fazer na vida de vocês. Foi uma experiência, assim, primeira vez que eu tive, por causa do apóstolo Léo. Na minha sala, a gente conversando, do nada esse homem parou e falou assim, eu tenho que orar pela Dani, pela pastora Dani. E foi orar pela pastora Dani, acabou alcançando a mim. Aí a gente teve esse vislumbrar, esse deslumbrar desse tempo, daquele período, dessa batalha. Foi muito bom, foi muito interessante. Essa batalha, ela foi uma batalha no espírito, pessoal. Né? A gente comecei a orar pelo pastor Charles e aí ele começou a ter as experiências que ele começou a ter, que ele vai começar a contar aí, e a gente foi ali fazendo a ministração. Shalom, Lúcia, seja bem-vinda. Shalom, pastor Charles, shalom. Aí, ó, Shalom, apóstolo Jesus. Mas aí, pastor Charles, como é que foi aí, né? Então, como que você discerniu, né? Conta aí, pode contar os detalhes, vamos lá. né? Quando a gente foi ministrando junto. Deixa eu voltar um pouquinho. A gente aqui no ministério, né? Ensina um ministério na nossa cidade. A gente vem orando bastante tempo. A gente fizemos um ato profético no monte, com alguns elementos lá, clamando ao Senhor, porque juntamos alguma igreja aqui nossa e entendemos que sobre a cidade a qual eu estou hoje, a gente descobriu alguma movimentação de alguma influência. Nós descobrimos que na nossa cidade, como é uma cidade muito turística, beira de praia, nós descobrimos que há muita prostituição e droga. Então é um índice forte que tem na nossa cidade. O trono de Iemanjá também, Isso na aí. beira da praia, de 3 Isso metros de altura. Isso aí. Apóstolo Léo, vai fazer esse esqueleto lá, apóstolo, quando você vier aí. Vamos. Aí descobrindo isso tudo, a gente começou a orar. Mas até então a gente estava orando, não com muito entendimento, não ao nível ao qual, no dia que o apóstolo estava aqui, foi direcionando. Começou como? Uma simples conversa, na oração, o apóstolo Léo começou a me ativar. Sendo que a gente estava vindo essa batalha e a gente estava recebendo alguns ataques a respeito desse principado da cidade, que a gente conseguiu discernir que é um principado que estava governando e regendo sobre a cidade. Então a gente estava lutando, orando, algumas congregações sendo muito atingidas em cima desse principado, dessa influência. O que acontecia muito? Eu creio que não vai acontecer mais. A grande maioria das lideranças de bastante ministério da cidade sempre caía em pecado, em adultério, e principalmente as lideranças, os pastores, sempre caíam de vários ministérios. Aconteceu isso aqui na cidade.
Então, tinha um governo muito forte desse principado. Então, a gente orando, e tentava, batalhava dali, batalhava daqui, não conseguia. Quando o apóstolo veio, numa oração, numa ativação, meu espírito parece que saiu do meu corpo. Eu sentado na sala, ele começou a ativar. Meu espírito parece que foi arrebatado. Eu fui levado sobre o céu da cidade. Você já foi com a espada ou recebeu a espada quando chegou do céu da cidade? Recebi lá no céu. Porque quando eu cheguei no céu, era tipo uma caverna, um local bem escuro. Mas tinha num canto assim... Era a cidade em cativeiro. Isso aí. Você consegue perceber que era o cativeiro assim da cidade? Consegue vislumbrar isso? Porque o que você está falando do cativeiro, porque tipo assim, estava num local escuro, tipo uma caverna, mas por lá de fora tinha um guardião, guardando quem estava lá dentro. E por dentro. E quando eu olhava assim para o canto mais claro, que era tipo a saída da porta, eu via uma armadura. Só que só uma armadura empilhada. E essa armadura era em formato como toda a armadura fosse de couro, uma escama de cobra. Uma armadura bem bonita, mas era formato todo escama de cobra. E o apóstolo foi ativando, foi mandando eu olhar. Quando eu olhava para o outro lado, eu via vindo me atacar, de boca aberta, mas sem a armadura, corpo de serpente e cabeça de uma mulher com cabelo bem grande preto, e os dentes, tipo de serpente, os dentes grandes, e então me atacar. Parece que ela me descobriu ali, veio me atacar. Quando ela veio me atacar, o apóstolo está perguntando: o que você está vendo? Aí eu falei: estou vendo a armadura, assim, assim. E o que mais você está vendo? Aí quando eu virei, eu vi. Eu falei: pô, eu vejo um ser vindo, uma serpente assim, assim. E o apóstolo ativou o anjo junto para minha mão. Eu vi uma espada, era tipo toda preta. E o fio da espada era tipo um fio, um fio de corte, tipo um fio verde. Uma espada bem grande, preta, com fio verde. Quando essa serpente vinha me atacar, parecia que um ser tomava a minha mão. Eu só sentia a minha mão movimentar, e minha esposa falou que a minha mão movimentava em formato. E minha mão em formato tipo subindo e descendo com a espada. Quando eu olhava assim, a espada entrava por cima da cabeça e saía por debaixo do queixo desse ser. Uau! Entrava. Quando ela estava perto de me atacar, entrava essa espada. Sendo que essa espada entrava e tipo a minha mão ia puxando do topo da cabeça, ia descendo por corpo dela, tipo dividindo. E quando chegou na cauda, eu voltei. Quando eu voltei, a espada, minha mão, tipo, passou sobre o ventre daquele ser. Só que naquele ventre estava cheio de óvulos. Estava cheio de óvulos. Parece que aquele ser, tipo, iria se propagar ou multiplicar. Ia ser uma ação. Quando eu corto, aqueles óvulos caem. Sendo com essa espada que eu estava na mão, como ela era preta de fio verde, ela tipo mudava, trocava. E fazia uma espada flamegante, como de fogo. E eu passava essa espada sobre esse ser. E pegava primeiramente o fogo, pegava sobre os ovos. Que tipo ovos de cobra, tem um monte de serpente lá dentro. Eu conseguia ver os óvulos por dentro se mexer, os seres dentro se mexer. Só quando a minha mão involuntariamente fazia movimentos sem o meu corpo. Vinha passando de cima. E quanto mais passava, mais dano. Até um ponto que consumiu aquele ser todo. E nesse ponto, destruiu. E tipo, esse ser que estava controlando, depois foi ativado, que foi o meu anjo, ele, Emanuel, que foi ativado. Esse ser me pegou e me levou a um nível mais acima. Ao nível da onde que estava a guerra, me levou um nível acima. Sendo quando eu olhava de cima para baixo, eu via a cidade toda escura ainda. Só que quando eu olhava para a entrada da cidade,
eu via tipo como estava amanhecendo, o sol vindo, uma claridade, uma luz, da entrada tomando a cidade toda e vindo, e clareando tudo. E clareava a cidade toda. E eu lá de cima continuei olhando, e o ser do meu lado, eu continuei olhando e vendo a cidade do alto, do nível do alto. Eu olhava, tipo, das casas, de todas as casas da cidade, eu conseguia enxergar todas as casas. Parece que o layout onde eu estava, eu conseguia enxergar tudo. Eu conseguia discernir qual eram as ruas, porque eu conheço algumas ruas. E eu via, sair de cada casa, pessoas, as famílias saíam. E essas pessoas inundavam as ruas. Inundavam muito as ruas. Todo mundo saía de dentro das suas casas e ia para as ruas. E aquela multidão de gente na rua. E multidão de gente na rua era muita gente. Eu não entendi. A quebra do cativeiro da cidade. A libertação do cativo. A libertação do cativo. As pessoas saíam. Parece que esse ser estava aprisionando tanto as famílias. E a gente vê, como nós somos pastores de cidade, a gente vê alguns relatos, e principalmente a juventude, na prostituição e nas drogas. E a gente via, eu olhava do alto e via saindo todas as famílias para a rua. Tipo assim, inundando a rua, saindo para fora, tipo, celebrando. Eu não dava para discernir mais. As pessoas, tipo, saindo, muita aglomeração de pessoas muito felizes. E sendo, quando eu via isso, o Senhor me descia para minha casa. E quando eu chegava dentro da minha casa, tipo, tinha filas de carro perto do meu portão e tomava desde a entrada da cidade até a minha porta. E eu não entendia. Aí o apóstolo falou, o que você está vendo? Eu sei que a minha mão ficou, irmão, tipo assim, formato assim. Aí o apóstolo, o que você está vendo? Eu falei, eu estou vendo uma chave. Aí o apóstolo abre mais a mão. E minha mão foi tipo, estava assim, ela foi tomando dimensão maiores. Aí ele fala, é o apóstolo, a chave da cidade. E o ser me pegou naquele momento e me levou acima da cidade onde eu moro, bem acima. E a minha mão foi se abrindo, parece que uma chave bem maior. E eu não estava entendendo. Aí ele falou, qual é a cidade? Aí, de cima, eu conseguia ver só o mapa do estado do Rio de Janeiro. Aí o apóstolo falou, você está recebendo a chave do estado. E quando ele falou isso, está recebendo a chave do estado, eu via que, tipo, do meio da bandeira do nosso estado ali, do mapa, saía do meio certinho um fio de luz e conectava a outro estado. E saía mais um fio de luz do Rio de Janeiro e conectava a outro estado. E, tipo, ia saindo fios do meio da cidade do Rio de Janeiro, assim, da bandeira do Rio de Janeiro, ia conectando outras cidades. Ia conectando. E sendo que, com isso, o apóstolo ativou o meu anjo. Aí fez o sistema, e eu lá em cima ainda, nesse reino. E quando eu olhava para o lado assim, eu via o anjo. Tipo o general, que foi um querubim. Um general de guerra, bem alto, bem com aqueles roupão, aquelas capas, aqueles capacetes, com aquele elmo bem grande. Eu olhava para ele assim, ele do meu lado, e quando eu olhava para trás, eu vi uma legião de anjos esperando o comando. Um comando. Mas eram muito anjos, e os anjos, tipo, eu gosto de ver muito filme medieval. Já viu quando o pessoal está indo no início da guerra e vem o rei, ou se não, o principal cavaleiro, que todo mundo é o espelho para ele. Eu sei que os seres atrás batiam tipo espada, escudo, e fazia aquele grande mover, aquele grande barulho. Esperando só realmente um comando. E eu em cima, olhando tudo aquilo, lá em cima do lado, e tipo, o anjo esperando um posicionamento ou um comando meu. Avança, para ele avançar junto. Então, aí Deus me trouxe de novo para a cidade, né? Meu local, onde eu estava na minha sala, onde eu estou hoje. E nesse evento, isso tudo que aconteceu, parece que foi ativado algo sobrenatural do meu ministério. Porque aí nós vamos no evento
dos anjos, né, que a gente fez. A gente vai fazer o nível 2 agora, para a É, glória do Senhor. pessoal, esse Deu foi o nível 1, tá? isso, Foi o nível 1. nível 1 e tá cursar em novembro. Foi novembro, dia 12 de novembro. E desse episódio em diante, dessas capas a qual eu recebi, e tipo, ó, os anjos que foram ativados, e sabe, meu ministério tá vendo isso, sem eu fazer força, sem eu exercer muito força, Deus está me conectando a outras pessoas de outro estado, sem eu conhecer. Quer dizer, é o fio, né? É o fio, conectando. E pessoas, Deus assim, me apresentando pessoas simples, pessoas conhecidas, pessoas normais. Tem coisa assim que a gente ativa, a gente não lembra. Igualzinho o pastor Érico, o pastor Rodrigo falou que eu ativei eles. Eles falando que me recordei lá atrás na ativação, quando a gente tinha vindo de Curitiba. Eu, nessa batalha espiritual, depois, quando eu comecei a ver, a gente fizemos um ato antes na cidade. Foi pelo apóstolo Jason, lá de... Esse que está na live, ele é do Caxias do Sul. E ele me falou do EFICOL, da apóstola Josiane, sobre Vale de Moloque. E eu fiquei muito curioso que o apóstolo falou comigo, isso lá em Curitiba, na base, né? A gente estava, treinamento. Ele me falou um pouco sobre isso, sobre Vale de Moloque. Eu fiquei curioso. Fui pesquisar quem é a apóstola e descobri o EFICOL. Mas, dali, o nível começou a subir. Porque às vezes a gente entra em coisas que a gente não tem entendimento, o nível sobe. Porque a gente sai do nível baixo, tipo, a gente lutou com um nível de principado. Que depois conversando com o pastor Nil, e ele no monte, ele falou que um irmão revelou quem era o principado. E o mesmo principado que foi revelado para ele foi o principado que eu guerrei, sem eu saber. Eu contando a experiência para ele, falou, pastor, o que você está falando, esse principado, eu no monte, um irmão falou comigo que era esse principado que governava a cidade, cara. Era esse principado que tinha influência, tinha um governo sobre a cidade. Então a gente fez uma batalha de um nível elevado. Mas veio a capacitação. É onde que o Senhor sempre fala, da capacitação, das espadas, das capas, que te habilita a entrar a esses lugares. Porque sem entendimento, sem conhecimento, nós perecemos na batalha. Então, quando vem um conhecimento sobre revelar as armas a qual nós temos, porque nós temos muitas armas, só não sabemos usar as armas no lugar certo e nas guerras certas. Quando a gente tem um conhecimento, a gente passa a usar as armas certas, nas guerras certas, os resultados são certos, porque a gente prevalece, a gente não é afligido ou machucado sobre a guerra. Então, com isso tudo, o meu ministério, né, em si teve um 360 apóstolo, na habilitação dos anjos, na habilitação dessas capas, dessas espadas, as pregações, as visões. Você foi arrebatado no dia dos anjos? Fui. Com qual capa? Foi na capa prata. Não, foi na capa de fogo. Filha. Foi na capa Raquel de fogo. Também foi. Foi. Capa de fogo? Mas foi na capa de fogo. Foi. Eu senti a capa de fogo descer, mas quando eu fui, eu senti a capa de fogo descer e eu falei, pô, apóstolo, eu também vejo a capa roxa. Mas você já tinha liberado a capa roxa. Aí o senhor falou assim, não. Aí o senhor começou a ministrar, o senhor falou, não. Aí o teu anjo falou com você. Falou que o meu anjo estava perante o Senhor pedindo a capa roxa para liberar sobre mim. Que aí veio as duas capas. Que a capa roxa fala de raios, trovões, poder. Então fala sobre isso e vê essa habilitação. E na capa realmente foi arrebatado. Aí teve a habilitação do outro anjo, naquele dia também. Então, as coisas começaram a acontecer simples. Porque é o evangelho sem você fazer força. Porque
O Senhor te conduz. Quando você está no lugar certo, você não precisa fazer força. O fluir da presença te leva. É igualzinho um rio. Você desce na correnteza, você não faz força para descer. Você faz força para remar contra. Quando nós estamos contra aquilo que Deus quer, nós fazemos força. Mas quando nós estamos a favor, a própria correnteza nos leva para onde Ele quer. E hoje temos visto isso. Temos ministrado alguns outros ministérios, o nível de unção, o nível de ministração de cura. E falando nisso, uma terça passada, após a gente estava na intercessão, como eu sou um dos responsáveis da intercessão na igreja, estávamos orando normal pelo culto, pelos irmãos, e o meu anjo falou assim: ora para esse homem. E coisa que não tinha nada a ver. Ora para esse homem. Rapidinho. Pessoal, olha o que ele está falando. Eu tô careca de falar para vocês que fazem os treinamentos. A pergunta sempre é assim, ó: como que eu sei que é o anjo que está falando? Como que eu sei que é o Espírito Santo que está falando? O Espírito Santo fala de dentro para fora. Ele mora em você, ele vive em você. O anjo fala de fora para dentro. Depois dos treinamentos, você vai começar a ter a habilidade de discernir quem é que está falando. Olha o que ele está falando, ó. Ele já sabe que foi o anjo dele. Viu aí, Sneide? Você que está sempre perguntando, tá? Ele teve a habilidade, o entendimento de discernir que quem está falando é o anjo ministerial dele. Sensacional, cara. Pode continuar. E nessa distinção, quando a gente consegue entender aqui a voz que vem de fora e a voz que confirma dentro, o meu anjo falou assim: ora para essa pessoa. Eu não vou falar o nome para não expor a pessoa. Aí o anjo falou assim: ora por essa pessoa. Eu comecei a orar e perguntei à irmã: irmã, você está sabendo fulano como é que ele está? Aí voltamos a orar. Quando voltamos a orar, o Senhor, aí veio o Espírito Santo, me deu uma palavra de conhecimento, uma revelação. Eu via duas pessoas chamarem essa pessoa para um lugar, mas só que era uma armadilha para ver. E eu via na frente dessa pessoa uma cova aberta. E aquilo me assustou. Falei: Senhor, eu falei, eu tenho que entrar em contato com essa pessoa. Aí perguntei, pedi ao irmão o contato da pessoa. Falei: irmão, você tem um contato? Me passa o contato, eu preciso falar urgente com essa pessoa. Isso foi numa terça-feira. Numa quarta-feira eu entrei em contato com essa pessoa. Comecei com esse irmão: como é que você está? Tudo bem, irmão? Eu queria falar para você. E abri para ele a revelação. Ele falou: pastor, não falei nada para ninguém. Vou falar para o Senhor. Eu acabei de receber esse convite agora e eu ia. Quando a gente está entronizado junto com o Senhor, os anjos cooperam com aquilo que o Senhor quer fazer com o Espírito Santo. Porque o anjo falou: ora pela essa pessoa. E foi muito forte a voz. Falou o nome da pessoa: ora por essa pessoa. E eu comecei a orar. Na oração, na intercessão, o Espírito Santo revelou o que ia acontecer. Porque senão eu só ia ficar na oração. Eu não ia ter a ação de ir ao encontro dessa pessoa. Quando eu tive a revelação daquilo que o Senhor me mostrou que ia acontecer, eu me senti responsável de ter que ir ao encontro dessas pessoas e falar para ele. Foi quando eu te falei, e essa pessoa estava indo a esse lugar com essas pessoas. Na mesma hora, quando eu falei, ele falou assim: pastor, e parece que algo dentro de mim estava falando para mim não ir. E ele parou, voltou, não foi. E quando as coisas começam a acontecer, a gente não entende, né? Mas chega o nível, como hoje está, se torna mais claro. É como o Senhor falou: discernir a voz do nosso anjos ministeriais, do Espírito Santo, quando está falando, está revelando. Isso são coisas simples. E nesse decorrer, nessa busca, acabamos o culto de um domingo. Aí pegamos o carro, fomos em Itaguaí. Fomos lá na pizzaria. Foi eu, minha esposa, os meus filhos, estava minha irmã, meu cunhado e mais uns amigos, junto com a gente dentro do carro. Só que foi um carro com minha irmã, com meus filhos, e no carro que estava eu, minha esposa e mais um casal. Fomos, comemos uma pizza, voltamos 11 e pouca, quase meia-noite. Já te falei esse testemunho aqui. Voltando num lugar escuro. Eu não vi nada. O anjo falou assim, anjo ministerial, falou assim: para o carro e pergunta a essa mulher se ela está precisando de ajuda.
tudo escuro, eu não vi nada, eu só fiz parar. E eu falei assim para minha esposa, filha, pergunta essa mulher aí se ela tá precisando de ajuda. Ninguém ficou sem entender nada, porque ninguém viu nada. Ninguém viu nada. E interessante, eu falei, filha, abre a porta que ela tá aqui já na porta. Quando a minha mulher abriu a porta, a mulher até se assustou, porque ela estava com uma criança, assustou. Eu falei, pergunta a ela. Aí minha esposa, oi moço, tudo bem? Você está precisando de ajuda? A mulher imediatamente, tô sim, meu filho está com mais de 40 graus de febre. Está desmanhando meu braço. Eu tô indo correndo, isso quase meia-noite, pro posto. Eu falei, entra aí, querido. Aí o casal, sem entender nada, chegaram, se juntou todo mundo dentro do carro, colocou a mulher, eu fui direto pro posto. E dentro do carro eu falei assim pros irmãos, ora pela criança. E todo mundo assim, sabe que no sentimento, no calor do momento, no mundo ainda, sem saber o que fazer, eu falei, gente, ora! Ora! E quando eu parei para falar para minha irmã, que tinha chego, para entrar na minha casa, eu falei assim, ó, entra aí, toma a chave que eu estou indo pro posto. Só que o pessoal que está no carro pensou que alguém do carro estava passando mal. Ninguém entendeu nada e veio atrás também. Quando a gente chegou no posto, aí a menina foi ser atendida. Aí eu fui levar o casal em casa. O anjo falou de novo, volta lá, porque ela não tem como ir embora. Só que quando a gente deixou ela falou assim, não, muito obrigado. Eu perguntei antes, você tem como ir embora? Eu liguei pro meu marido. Meu marido está aqui embaixo, ela está em casa com o filho. Ele falou que tá vindo me buscar, quando terminar aqui, vai me levar embora. Você não precisa. Eu falei, tem certeza? Não, não precisa não. Eu falei, tudo bem, entrei no carro, fomos embora, levei o casal. E descendo, vindo embora, eu falei para mim, o anjo falou assim, volta lá que ela tá precisando. Eu falei assim, amor, falei, Dani, vamos lá embaixo. Ninguém vai buscar ela. Ela falou, a minha esposa falou, ela vai. Ela falou que vai. Eu falei, não vai. Aposto, paramos em frente o posto. Eu falei, filha, não vai lá não. Vamos ficar aqui esperando ela sair. Se alguém vir, pegar ela, beleza. Ficamos uns 10 minutos, daqui a pouco ela sai, ela olha para um lado, olha para o outro, olha o telefone. 5 minutos, olha para um lado, olha para o outro, olha para o telefone. Não vê ninguém. Pegou o filho dela no colo e começou a andar. Eu liguei o carro. Parei do lado. Quando ela viu a gente, ela ficou assustada. Vocês são anjos de Deus. Eu falei, entra aí, filha. Vocês são anjos de Deus na minha vida hoje. Acho que Deus colocou vocês, principalmente para isso, para me ajudar. Aí fomos conversando, falando do amor de Cristo. Ela conhecia a palavra. Fomos conversando, deixamos ela lá. Falamos para ela, direcionando, querida, não estamos convidando você para vir para a nossa igreja, mas procura um lugar para você congregar mais próximo da sua casa. Não importa a placa, a denominação, mas sim, você tem que estar no meio da comunhão do corpo de Cristo. Procura um lugar. Deus te ama. Deus tem uma obra na sua vida, você sabe disso. Demos uma palavra para ela. E com isso tudo, os pequenos comandos. A gente obedecendo os pequenos comandos do Senhor, aquilo que o Senhor nos manda simples. Mas que, cara, tem sido extraordinário na nossa vida. Tem sido algo fantástico. Igualzinho, resgate de alma. Cara, eu aprendi com o pessoal, eu vi o pessoal da UFCOL aí, eu aprendi isso com esses caras. Com a apóstola Josiane. Doutora Josi. Eu aprendi Calou, minha com eles. querida, deve ser ela, né? UFCOL. Deve ser. Eu aprendi com eles a ministrar resgate de alma, ministrar liberação de cativo. É algo que é de muita importância dentro da igreja. Porque a gente vê pessoas presas, nada acontece, nada muda. Mas porque estão presas no passado, falta de perdão, falta de liberar coisas, cheio de mágoa, cheio de coisas. Então, a gente vai aprendendo. E os anjos nos ajudam muito, apóstolo. Vamos ministrar numa igreja. Olha só, pessoal, o que o pastor Charles está falando aqui, o que acontece? Nós temos um apostolado no Brasil que
se conformou à coisa do denominacionalismo, né? A coisa de ser denominacionalista, e eles estão muito enclausurados dentro da sua igreja. E aí, Ó, o rapaz, Davi, quem dá Davi chegou agora da sorrisão? igreja. Aí ele aí, olha o sorrisão. Oi, Raquel, tudo bem, minha querida? Shalom. Oi, Raquel, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante, você que está me ouvindo aí, ó. Olha só, a maioria dos apóstolos, eles conformam em viver se movimentando em dons espirituais. Cura, libertação, às vezes são sinais e maravilhas. Ok. Só que a responsabilidade hoje, dentro do apostolicismo, é de levar a igreja a tomar territórios. Então, o apostolado, o apostólico, ele tem muito mais a ver com governo ou governos do que está naquela coisa de orar por cura, e, né, porque o ministério apostólico ele vai carregar isso de forma natural. Mas hoje, a importância do apostólico dentro dessa restauração apostólica é a questão de tomar território. A unção apostólica ela é para tomar território. O que aconteceu com o pastor Charles? Pastor Charles ele é bivocacionado, ele é tanto pastor quanto profeta. Nessa ministração que ele passou, sentado na casa dele, ele fez esse acesso como profeta. Só que, tipo assim, ó, ele foi para a guerra e ele foi promovido dentro da guerra. Ele recebeu a ministração e aí ele, né, debaixo dessa unção aí de apostólica, ele entrou em um portal, né, o portal certo, que o Espírito Santo mostrou, e aí ele fez o acesso a esse principado, que era a regência daquela cidade. Então ali ele recebeu a espada, ele recebeu a vestimenta. Eu desconfio, não tenho certeza, que essa armadura específica que você viu é para te proteger daquele espírito em particular. Tá entendendo? É aquele espírito em particular dentro daquela dimensão que você estava vendo daquele espírito. E aí você fez a guerra, né? Fez a guerra, o anjo estava te auxiliando na guerra, na batalha, né? Você utilizou a espada, deu um corte, fez o corte, cortou aquela serpente, viu ali os filhotes, né? Aquilo ali é por causa da iniquidade geracional, né? E aí começa aquela coisa toda, aqueles demônios eles começam a influenciar a cidade, e você fez uma batalha a nível territorial. Você recebeu que foi promovido tudo dentro dessa movimentação, dentro dessa batalha. Por quê? Porque você recebeu a chave. A chave, quando você recebeu, eu até pensei na hora que era a chave de Itacuruçá. E aí eu fiquei surpreso quando você falou que era a chave do Rio. Eu falei, caramba, olha só, foi além. Não é nem a chave de Itacuruçá, é a chave do Rio de Janeiro. O que isso significa? Que dentro da progressão do seu ministério profético, você recebeu uma maior influência. Você fez uma batalha, saiu vitorioso e você está recebendo uma dimensão maior de influência. Dimensão maior de influência vem mais unção, vem mais capacitação, a sua armadura ela é trocada, coisas acontecem. Por quê? Porque agora você vai ter uma influência sobre o estado do Rio. E não vai parar por aí, porque você vai ver que esses fios começam a sair, né, para outros estados. Então, isso é sensacional. O nome disso é o quê? Batalha territorial. Conquista de território. Então, você pode dizer que você aí é um profeta, né, que está com a chave da cidade, não só do Rio, mas a chave de Itacuruçá. Esses carros, eles começam a chegar exatamente por causa da sua influência, porque quando a unção ela aumenta,
O que a unção faz? A unção atrai. Por exemplo, pastor. O cara que fala para mim que ele é pastor, ele vai atrair naturalmente ovelhas. Pastor atrai ovelha. A unção dele é para atrair ovelha. E as pessoas serão atraídas por isso. O ministério apostólico, ele é diferente. Ele já não atrai ovelhas. O ministério apostólico, ele vai atrair leões e águias. Já são pessoas que já são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, igrejas para dar cobertura. Então, a unção ela vai começar a atrair. Essa unção profética, você sendo fiel aos talentos de Mateus, capítulo 25, versículo 14, multiplicando esse talento, é possível que o apostolado ele possa até vir para você. Tá? Porque o apostólico, geralmente, ele vem depois do profeta. Você tem que estar com todos os músculos muito bem estabelecidos para receber a unção apostólica. E aí você vai começar a ter mais influência. Você vai começar a ver os frutos desse ministério apostólico. E aí, alguns sinais começam a acontecer. Por exemplo, a aclamação pública, onde as pessoas vão começar a te chamar de apóstolo Charles. Por quê? Não é porque não é porque você está com uma camisa escrita apóstolo. Não. É pela unção. As pessoas elas enxergam a unção. Então, lá atrás era para Israel. Tá? Israel era a congregação. Então, quando nós olhamos, está escrito em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz o seguinte, que de Dan até Berseba, todos sabiam que Samuel estava confirmado como profeta. Ou seja, toda a congregação de Israel sabia, observando o quê? Os dons espirituais. Toda palavra que Samuel liberava, o Senhor segurava. Era uma forma do ministério profético ser reconhecido naquele tempo. E aí todo Israel sabia que ele estava confirmado como profeta. Quando a unção ela chega, as pessoas elas começam a discernir essa unção. E elas vão começar a te chamar daquilo ali. Seja pastor, seja profeta, seja apóstolo, seja o ministério que for. Elas não sabem discernir. Então, muitas vezes, elas chamam evangelista de pastor. Por quê? Porque a igreja precisa ser treinada para poder entender o que é pastor, o que é profeta, o que é apóstolo, o que é evangelista, o que é mestre. Então, pastor Charles, sensacional testemunho de conquista do território. Eu acho que eu vou até tomar esse teu testemunho para colocar no meu próximo livro. Daqui a pouco está saindo um livro aí sobre profetas, ministério profético, e eu vou estar pegando esse testemunho, né? Porque é conquista de território, né? Conquista de território, meu irmão. É algo extraordinário. Ah, e detalhe, tá? As famílias que você viu saindo, né? Você viu aquela claridade chegando na cidade e você começa a ver as famílias saindo. Outra coisa que eu lembrei aqui agora. Quando eu falei do ministério apostólico agora há pouco, eu falei que muitos apóstolos eles se conformam em ficar naquela linha de sinais e curas, maravilhas, né? Cura, maravilha, aquela coisa. E vai pregar nas igrejas, e a curas e a maravilhas. Olha só, o ministério apostólico ele vai trabalhar não com libertação de pessoas, tá, pessoal? O ministério apostólico ele trabalha com libertação de igrejas, libertação de jurisdições, libertação de cidades, bairros, estados, nação e continente. Temos os apóstolos e os profetas, como Ana Mendes, como Cindy Jacobs. Tínhamos lá atrás Peter Tan, Peter Wagner, o próprio Bill Harmon, que fazia conquistas de cidade com atos proféticos, que é algo que o próprio Deus dá. O ato profético vai confrontar aquela estrutura maligna e a cidade será liberta daquela influência. Só que demônios, bruxos guardam aquela estrutura, guardam aquele trono, né, com todo o cuidado e com o zelo do mundo para Satanás continuar governando ali. Então, é por isso que eu falo, olha só, ministério apostólico não é para libertação de pessoas. O que a igreja fez? A igreja está acostumada com o culto de libertação de terça-feira. Então, tem igreja que chega lá, toda terça-feira tem lá culto da libertação. Olha só, culto da libertação. Aí está lá o pastor libertando a mesma pessoa 5 anos. Mesma irmã endemoniando 5 anos. E aquela coisa toda. Só que o ministério apostólico vai trabalhar com conquista de território e com libertação de território.
O que o pastor interessante, já a libertação da cidade. o interessante que você falou Deus permitiu que você disse isso. é algo verdadeiro. Às vezes a gente só liberta as pessoas, mas não tira a influência delas, que é o governo da influência. Exatamente. Ela é liberta naquele Exatamente. momento, mas volta para a influência, acaba voltando aquele governo sobre ela. Exatamente. Olha só, nós fazemos libertação de cativeiro nas pessoas, tá? Quem quiser fazer libertação de cativeiro, vem fazer treinamento. Nós fazemos libertação de cativeiros lá no nível 3. Agora, olha só. Existem espadas e existem capas para você ser equipado para você libertar a cidade. Libertar estados, libertar municípios, libertar a jurisdição. Eu, por exemplo, eu fiz uma libertação de uma igreja da influência do espírito de Jezabel. Eu pregando, Jezabel governava aquela igreja. Governava. O pastor meio Acabe, aquela coisa toda, tinha se separado da mulher, a culpa era dele, o pastor estava meio sujo. Preguei sobre o espírito de Jezabel, Jezabel manifesta. A diaconisa vai lá e me chama, ó, fulano de tal tá ali com Jezabel sentado de perna cruzada. Fui lá, cheguei lá, mandei levantar a cabeça, ela olhou para mim assim, começou a conversar. Eu sou Jezabel, entrei nela, ela era virgem, se converteu, era virgem, perdeu a virgindade com fulano de tal, eu entrei. Assim. Aí eu falei, ó, chama o pastor da igreja. Chama o pastor da igreja. Jezabel é com o pastor da igreja. Chamei o pastor veio com o olho desse tamanho, com medo do demônio entregar tudo. Aí eu falei, pastor, é contigo aí, ó. Por que eu fiz isso? O ministério profético, ele faz a intercepção. Ele intercepta, tá? A palavra intercepta. Ele traz à luz aquilo que estava escondido. Aí quem é responsável é quem está... Exatamente. Só que, olha só, o esquema de Jezabel, quem tem autoridade para botar a mão ali e não tomar uma picada é o rei. Quem é o rei? O rei é Jeú. Na igreja, quem está com o cajado real na mão é aquele que Deus estabeleceu como a liderança daquela igreja ali. Isso tem que ser respeitado. E aí, o que eu fiz? Em vez de eu ir lá expulsar, eu chamei o pastor, falei, pastor, vai lá, né, que tá com Jezabel. O pastor, não, pode ir lá expulsar. Eu falei, também, libera uma palavra, porque aqui quem é Jeú é você, eu sou só o profeta que identifica. Esquema Jezabel, Antigo Testamento. Elias foi parar na caverna. O profeta do Antigo foi parar na caverna. O profeta do Novo bateu de frente com Jezabel, sem que Deus mandasse. João Batista não foi mandado bater de frente com Jezabel, ele foi porque ele quis. O bicho era virado 600, ele era. Chegou lá, Herodias armou para ele, a cabeça foi parar na bandeja. Então temos que movimentar? Temos. E olhando a nuvem. O que Deus está mandando fazer? Então ele mandou, eu fui. Só que eu fui debaixo da liberação dele. Tá? Já está na mão dele, ele é Jeú. É ele que fala assim, ó, empurra essa mulher daí. Eu só falo assim, ela tá ali. Profeta fala, está ali, pastor, agora é contigo. Ah, pode ir lá, pode expulsar. Tá ok. Então me outorga essa autoridade. Não, autoridade é tudo. Outorgou, fui lá, expulsou, acabou. A igreja fez sabe o quê? Recebeu 60 pessoas um mês depois. Então, é o que eu estou falando para vocês. Quando falamos em apostolado, falamos em conquista de território. O apostólico é diferente desse negócio de ficar expulsando demônio dentro da igreja. O apostólico é libertar igrejas, libertar geografias, jurisdições, tomar territórios. Olha o que o Espírito Santo mostrou para ele. Mostrou para ele a cidade começando a ser liberta. Aquela luz ela ia crescer. O que é a luz? É a influência do evangelho que vai começar a chegar. Quando eu fui fazer batalha espiritual lá no sertão, o pastor da igreja que me enviou para lá, ele teve uma visão lá. A gente estava orando, tinha um grupo orando, ele teve uma visão. E ele viu a população daquela cidade como se estivesse em um grande lugar assim. Só via as cabeças. E olha só o que ele viu. Ele viu em cima de cada cabeça um fio. Esse fio saía da cabeça das pessoas e era ligado até o primeiro céu, aonde elas são governadas por principados e potestades pela influência.
E na visão ele viu assim, ó, ele se assustou, ele falou que ele viu uma espada. Essa espada vinha assim, ó, cortando todos os fios. Ali a gente estava enfrentando Rainha dos Céus. Era a Rainha dos Céus, Iemanjá, que era muito forte ali, idolatria Pedro. Nós conseguimos vencer ali. Vencemos. E a igreja foi plantada, já até comprou o seu terreno, já está construindo. Começou comigo, minha esposa, meu filho, que tinha 1 ano, e minha sogra. Hoje a igreja já está lá rompendo. Então, querido, é muito diferente. Quando falamos de conquista de territórios, estamos falando de apostolado, que é muito diferente. A unção apostólica ela está aí para isso. É para tomar território. Não é para ficar... não vamos orar por cura. Isso é só um sinal que deve acontecer de forma natural. Tá entendendo? E é isso. O pastor já está de parabéns aí, ó. Já está tendo todas essas experiências. Já fez o nível 1 dos anjos. Agora recebeu 7 capas. Tem mais 14. Ai, Senhor. Recebi só 3, aposto. Tem mais 14 capas, mais 14 espadas. Tem 7 capas. 7 capas, 7 espadas. Você já está fazendo esse estrago aí, cara. Já está derrubando esse espada. Imagina com o resto. Mas é para isso aí. Vamos avançar, destronar, construir. Derrubar e edificar, né? Senhor. Restaurar. Isso. Princípio de restauração. Exatamente. Em breve, reformar, pessoal. Porque é algo que você tem falado muito. Os apóstolos hoje estão só fazendo um trabalho de reformadores de lugares e tempo. Mas não estão na posição a qual Deus chamou eles de restaurar o princípio. Restaurar o evangelho verdadeiro. Eles só estão reformando. Reforma ali, quebrou, vai dar reformadazinha. Mas não restaurar com a essência. É isso aí, ó. Tá vendo aí? Pessoal, olha aí, ó. Não tá nem fazendo força e já está vendo a operação das capas, das espadas. E isso só aumenta. Só vai aumentar na vida dele. Tá? Pastor Charles, obrigado aí. Tá de parabéns. Amém, aí por todo esse desenvolvimento espiritual nesses últimos tempos. E é só o início, só o começo. Daqui a pouco esses carros vão começar a chegar aí na tua casa, pessoas poderosas que vão falar assim, olha, o apóstolo Charles, o profeta Charles, olhe por mim, olhe pela minha empresa, vão te abençoar, vão tirar uma oferta, vão te abençoar, os profetas serão abençoados também. Recebe essa palavra aí, porque eu estou vendo isso no Espírito. Tá? Amém, eu creio nisso. Isso aí também é fruto daquilo que vocês carregam. A gente tem que trabalhar sobre o princípio de honra, né? Reconhecimento, como o Senhor, como tantos outros apóstolos, ao qual nós temos nos conectado. E tem ativado, liberado, né? Aquilo que vocês têm, quando vocês liberam, se torna mais fácil para a gente. Estamos iniciando a fluir. Porque não é mais pelo esforço. Libera sobre o Filho. Vocês, como homens, amém, conhecendo os seus posicionamentos, o local ao qual que Deus colocou, são como o pai, que entende, vê a capacidade dos filhos, põe a mão sobre ele e fala assim, vai agora, eu te libero, eu te mando, te envio. E os filhos vai, porque sabe que olhar para trás e vai ver teu pai está olhando ele, está cuidando. A gente sabe que temos o nosso Deus, que é isso aí, temos que ter. A igreja ela tem que ter essa restauração de honra à paternidade. Não o que muitos fazem, babar homens, mas não. Honrar homens, porque sai reconhecendo aquilo que o homem carrega como um pai espiritual, sabendo que o pai não vai tocar na sua pureza, mas pelo contrário, vai guardar, vai preservar e vai lançar o seu propósito. Exatamente. Paternidade, pessoal, é plataforma, tá? Paternidade é plataforma para você pousar, para você decolar. Eu sou de Zebulon, né? Olha Zebulon. Zebulon é um porto, cara. A galera chega com os containers, cheio de peso, né? Vai lá, Zebulon, tira a carga, né? Alivia, pega né? Alivia um pouco. A carga no porto. É porto. Paternidade é porto e essa unção de Zebulon, ela tá na minha vida. Poxa, como é que eu vou saber qual é a minha tribo?
treinamento dos anjos, nós fazemos a ativação. O anjo vai falar para você. Ele vai falar para você. Zebulon, Naphtali, você vai saber, A você vai minha é entender. José. Aí, A tribo minha é de José, né? Tribo de José. Rapaz, a tribo de José tem habilidade com sonho. José tinha habilidade com sonho. Então, quando isso começar a acontecer, não sei se já está acontecendo, sonhos proféticos, Pô, tá tendo. ele recebe a Tá herança tendo, do pai, mas ele tá tendo também... aqueles sonhos que eu falei com o senhor, consecutivo, e tudo aconteceu. Não demorou muito. Aí, Todos os tá vendo? sonhos Tá foram acontecendo muito rápido. vendo? Tá vendo? Muito rápido. É isso. Muito rápido. É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo aí, né? Então, vocês aí, ó, que estão em dúvida, quero fazer treinamento. O João Charles fez nível 1 dos anjos. Foi um seminário de final de semana. E ele recebeu todas as ativações. Nós temos uma treinamento completo lá para março, começando dia 5 de março, dia 5 ao dia 11. E agora o pastor Charles está fazendo o treinamento dos 5 ministérios. Embora vai começar ações aí, né? E nós vamos fazer ao vivo aí para vocês aqui do Instagram. Se vocês quiserem, é claro, né? Vê a hora de a gente já ser ativado. Rapaz, tem muita coisa boa vindo aí. Pela oportunidade aí, que sempre quando puder nós estamos aí. Com o tempo a gente vai ser o carregador das suas malas, vendedor dos seus livros, para acompanhar o pai mais de perto. Eu que vou carregar as suas malas aí. Que isso? Não, pessoal, em breve nós vamos estar de volta. Vamos sim. Vamos em breve nós vamos estar aí, de volta lá em Itacuruçá fazendo o nível 2 dos anjos. Itacuruçá é ali, região do Costa Verde, região do Rio. Isso. Então você do Rio aí fica ligado aqui nas redes sociais, tá? Amém. Nós vamos postar. Tamo junto, apóstolo. Deus te abençoe. Manda um abraço aí para a apóstola Soraya. O Dan beijo aí. No coração de Passou vocês. aí que tá próximo de chegar. Manda um abraço aí para todos, tá, querido? Tá. Dia 2 de março. Da visão. Tchau, Davi. Aí, Davi. Um abraço, meu apóstolo. Com Deus, querido. Outro. Deus abençoe. Amém. Abraço aí, pastora Dani. Deus abençoe. Raquel. Tá. Mandou um abraço para você. Com Deus. Outro. Amém. É isso aí, meu povo. Deixa eu apresentar vocês que estão aqui pela primeira vez. Ó, tem gente que está pela primeira vez nossos livros, As Três Dimensões da Oração. Isso aqui é para você ficar aleluiado, tá? Ó, aqui, ó. Você vai entender a mecânica da oração. A oração ela é feita em 3 níveis. Pedir, bater e abrir-se e vos-á, tá? Olha só, olha os códigos que eu estou liberando para você. Tá? O tabernáculo ele é feito em 3 níveis. Átrio, Santo dos Santos e Santíssimo Lugar. E você é tricotônico, espírito, alma e corpo. Se você entender, né, quando você entra para orar, que o átrio, o tabernáculo, que é Cristo, que é a primeira dimensão, está relacionado à tua carne, você vai falar assim, ó, eu não posso parar mais com 5 minutos orando. Nem com 10. Se você entender que a tua alma, ela corresponde ao Santo dos Santos, que está além dessas 5 colunas aqui, ó. Se você entender isso, você vai falar assim, eu não posso parar com 30 minutos mais orando. É a alma, tem que liberar perdão, ódio, mágoa e ressentimento. E aí você vai finalmente entender que você tem que estar além do véu que está aqui dentro, ó. Porque você é espírito, o seu espírito está conectado com o eterno, com o Senhor. Então você precisa de um certo tempo orando, tá? Tá aqui, ó. Quem quiser adquirir, enviamos para todo o Brasil, tá? Livro Os 5 Ministérios, os Dons da Ascensão de Cristo. Apóstolo Léo, o que é isso aí na capa? O que esses homens estão sem camisa? Né? Estão sem camisa, tô vendo aí, ó. Olha aí, o que é isso? Ezequiel 37. Aqui são os 5 ministérios sendo restaurados e sendo devolvidos. Aqui eu tenho uma linha cronológica que vai do ano 312 até os dias atuais, para você entender o que aconteceu com os 5 ministérios. Você
precisa entender. Bom, o que aconteceu com os 5 ministérios? Bom, apóstolo, eu vou aprender sobre os 5 ministérios? Vai. São 170 páginas de muita informação. Você vai saber o que é o apóstolo, o profeta, o pastor e o mestre. Aí você vai falar assim, ó, então eu sou isso. Então eu sou pastor. Então eu sou mestre. Então eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Ok? Envia para todo o Brasil? Todo o Brasil. Entre em contato comigo, vou botar meu número aqui de novo, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? É só você mandar mensagem para mim, tá? Eu quero entrar, apóstolo, aí nesses níveis aí de sobrenatural. Vem fazer o treinamento. Primeiro, treinamento dos 5 ministérios. Você vai estudar 1 mês e meio comigo, quase 2 meses. Você vai entender todos os fundamentos dos 5 ministérios, tempo cronológico. O que aconteceu? Eles sumiram da igreja. Por que a igreja se tornou pastoral? Você sabe dizer? Está tudo aqui. Bom, prejuízo. Por que a igreja, né, vivenciou aí o ministério pastoral e trouxe tanto prejuízo, né? Você vai descobrir tudo isso, irmão. Tá tudo aqui, o livro foi todo revelado, tá bom? O livro dos anjos, eu tô sem livro aqui, eu tô na parte de cima aqui, no quarto aqui das crianças aqui, mas o livro dos anjos está lá embaixo, tá bom? Tem também o livro dos anjos. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do ministério angelical, é só estar entrando em contato comigo, tá bom? Apóstolo Nádia Barreto. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que mais me importa aqui é vocês entenderem o testemunho do apóstolo. Estou falando apóstolo Charles. Pastor Charles, vocês entenderem o que aconteceu com ele, entenderem o nível de guerra que ele enfrentou e que ele saiu vitorioso, tá? Uma batalha de conquista de territórios, tá? Que foi feita debaixo de uma unção apostólica, debaixo de um comando apostólico, de um general, né? Eu não falo isso por nenhum tipo de... ele tá falando... Não, não. Eu só quero que você entenda, porque os apóstolos, eles se confinaram às suas igrejas e vivem só na esfera das curas e milagres. Tem que ter cura, tem que ter milagre. Não, irmão. Nós somos chamados para libertar nações, irmão. Nós somos chamados. Nós falamos de tudo isso aqui nos nossos treinamentos. Tá bom? É isso aí. Bom, hoje é terça-feira, tá? De repente, quinta-feira, sexta-feira, não sei. A gente está voltando aí com mais alguma live. Tá bom? E é isso aí. Deus abençoe. Muito obrigado. Você que permaneceu aqui até agora. A live vai ficar gravada aqui no Instagram, mas nós vamos colocar ela no YouTube, tá bom? Então fique atento que ela vai para o YouTube, talvez amanhã, tá bom? E é isso aí. Alguma pergunta, pessoal? Rapidinho aqui, só para saber. De repente eu estou encerrando aqui, mas alguém quer fazer alguma pergunta. Pastor Dioclésio, Deus abençoe, meu querido. Eu acho que ninguém quer perguntar nada, não. Amém. Amém, então amém. Amém. Shalom. Boa noite. Deus abençoe.